Boa noite, Manuel. Tudo bem? Tá me ouvindo? Oi, Gáudio. Você tem que entrar aí e clicar em live. Lá em cima, lá tem a opção lá live. Em Portal Juristas. No Instagram e Portal Juristas, certo? Eu vou te convidar aqui. Abraço, tchau. Boa noite, Gabriela. Olá, Gáudio. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Oi, Gáudio. Tá me ouvindo, Gáudio? Maravilha. Te mandei mais um convite aí, Gáudio. Agora vira o celular aí, Ouçam. Gáudio. Vira o celular, Gáudio. Sim? Tem que ficar na vertical. Maravilha. Boa noite, pessoal. Pessoal, hoje eu vou fazer uma introdução. Hoje a nossa introdução sobre recurso de revista que o professor Gáudio irá falar aqui nessa live. Ele vai dizer hoje, basicamente, a introdução. E na próxima semana, na segunda-feira, né, Gáudio? Ele vai fazer já a Isso. segunda aula, justamente para poder envolver todos os pontos que são necessários para fazer um excelente recurso de revista. O professor Galdo é um excelente professor de Direito do Trabalho, processualista também, da, do trabalho também, Direito do Trabalho, e convidamos esse meu grande amigo, querido, coração, para que ele possa falar um Obrigado. pouco sobre o recurso de revista. Pois não, Galdo? Por favor, fala hoje, agora, por favor. Meu caro Wilson, antes de tudo, eu queria dizer que eu também sou um grande admirador do seu trabalho, do portal Juristas, né? Conhecidíssimo. E para mim Obrigado. é uma grande honra, uma grande satisfação poder compartilhar um pouco dessa minha experiência, né? Eu estive no TST durante 15 anos, assessorando alguns ministros, especialmente o ministro Ives e o ministro Dallazem, de quem eu fui chefe de gabinete igualmente. E há 3 anos eu deixei o tribunal e agora tenho atuado no TST, agora já na condição de advogado, né? De fato, essa questão relativa aos recursos de vista, eu vou ficar um pouco em pé, meus caros, porque eu acabei de voltar de viagem, um longo voo aí, e por isso, para mim, ficaria mais confortável dessa forma, né? Eu estou aqui em casa, gravando de Brasília, e, bom, enfim, para sermos objetivos, eu queria primeiro contextualizar a importância desse tema, né? Nós estamos hoje diante de um cenário em que o TST hoje recebe cerca de 1.500 recursos por dia, né? Hoje o tribunal tem um total de aproximadamente 250 mil processos.
dos quais 80% são agravos de instrumento. O que significa isso? Significa que a cada dia tem se procurado, ou melhor, tem se trancado cada vez mais os recursos que são dirigidos ao TST. Né? Então, apenas cerca de entre 15% e 20%, dependendo da região, dos recursos de revista sobem. Né? Eles são trancados e o trancamento representa uma perda muito grande das chances de reversão. Né? Por quê? Porque entre os agravos de instrumento, a taxa de provimento é de apenas 6%. Né? Isto quer dizer que, se o seu recurso subir direto, ele tem uma chance de 60%, né? E se ele é trancado na origem, ele tem uma chance de 6%. De modo que são 10 vezes maiores as chances de ter a reversão se o seu recurso de revista sobe. Muito bem, e por que os recursos de revista não têm subido? Né? Por que eles têm sido trancados? Especialmente por conta de deficiências de natureza formal. Né? Nós temos graves problemas, né? Isso são recorrentes, né? Em relação a aspectos formais relativos aos pressupostos recursais. O que se pode dizer em relação a eles? Né? Nós tivemos, com o advento do novo CPC, uma primeira, vamos dizer assim, forma de flexibilização dos pressupostos recursais. Né? Então, a possibilidade, por exemplo, de a parte sanar defeitos relativos à regularidade de representação. Né? Isso depois veio a ser incorporado à jurisprudência do TST, que caminhava em sentido contrário. Né? Tivemos ainda a Lei 13.015, que promoveu uma alteração estrutural na arquitetura recursal trabalhista e que também introduziu algumas formas de flexibilização, né? Tornando, vamos dizer assim, fazendo, vamos dizer assim, valer o princípio da primazia do julgamento de mérito, que está muito presente no Código de Processo Civil. Muito bem, ao lado disso, entretanto, o que nós tivemos? Agora me refiro especialmente ao último ano, né? Aos últimos 2 anos. Aprovação da reforma, Lei 13.467, como sabemos, né? Essa lei trouxe algumas novidades. Né? 2 eu chamaria a atenção. Né? Primeiro, é uma novidade conhecida de todos, mas que, infelizmente, não tem sido considerada na estratégia de redação das peças de juiz ao TST, que é a questão da transcendência. Transcendência é um projeto antigo do ministro Ives. Ele desenvolveu essa ideia quando ainda era assessor especial da Casa Civil, ao lado do ministro Gilmar Mendes, também à época assessor especial, e isso foi objeto de uma medida provisória que alterou a CLT e introduziu isso que se conhece como critério de transcendência. O critério de transcendência acabou inspirando depois a repercussão geral no Supremo enfim, não foi regulamentada no primeiro momento, né? Aliás, passou vários anos sem regulamentação, até que, enfim, com a Lei 13.467, veio a ser implementada, né? E o ministro Ives, um dos principais artífices da reforma, foi responsável por essa regulamentação. Inclusive, revogou o dispositivo da MP que exigia a intervenção do TST. Né? O que significa isso? Significa que a repercussão, ou melhor, a transcendência, é plenamente exigível. Aliás, isto é reconhecido pela própria regra interna, ou melhor, pelo próprio regimento interno do TST. Tá? Por que eu estou falando sobre isso? Porque com essas considerações, eu quero dizer que o critério, esse parâmetro, que é uma espécie de pressuposto processual prévio, preliminar, está plenamente em vigor e tem sido cada vez mais utilizado pelos ministros para trancar, para não admitir os recursos que chegam ao TST. Notem que nem todos os ministros aplicam, né, esse filtro. Né? Nem todos eles utilizam a transcendência, até por discordarem, vamos dizer assim, das premissas que fundaram essa exigência. Né? De qualquer modo, há um número crescente de ministros que vem adotando isso como fundamento principal para deixar de admitir, deixar de conhecer dos recursos. Eu vou dar um exemplo. O ministro Breno, por exemplo, o ministro Breno Medeiros, nos últimos meses, houve uma estatística, e ele trancou a maior parte, vamos dizer assim, dos recursos que chegaram ao gabinete dele, utilizando-se desse critério. Por enquanto, o TST
ainda não exige, né, não exige que haja articulação formal da preliminar de transcendência, ao contrário do que ocorre no Supremo em relação à repercussão geral. Mas, ainda assim, eu diria que é, primeiro, fundamental, né, articular essa preliminar em relação aos temas que estão tratados no recurso de revista e de maneira individualizada. Né? Não é necessário articular... Galdo, quais serão os ministros que não seguem a precedência, por exemplo? Felipe Vieira de Mello. Luiz Felipe Vieira de Mello é um dos ministros que tem sido muito recalcitrante em relação à aplicação da transcendência. Né? O outro ministro, o ministro Pimenta, né? José Freire Pimenta, ministro que também não tem adotado a transcendência como fundamento. Né? O ministro Douglas adota, o ministro Qual é a Breno, sua opinião sobre isso? Você é favorável ou não quanto a isso? Transcendência? Eu entendo que é fundamental haver, sim, um critério para filtrar as demandas que chegam ao TST, um critério que pode ter em conta a relevância da matéria. Não é? Se isso foi bem ou mal implementado pelo TST, se isso foi bem ou mal executado, já é uma outra questão. Não é? Mas a necessidade de uma filtragem me parece importantíssima, até porque isso veio, na verdade, de onde que o ministro Ives tirou essa ideia, né? Do writ of certiorari do direito norte-americano, né? Que leva a chamada rule of law. E aqui no nosso sistema recursal, não só trabalhista, mas em outros níveis, né? Os recursos dirigidos aos tribunais superiores acabaram se desvirtuando, né? Deixaram de atender ao interesse público, né? Que justificaria a remessa dessas matérias aos tribunais superiores, e passaram a ser mais um degrau na escada recursal, que as partes passaram a entender fazer justo. Né? De forma que eu entendo, Wilson, que a transcendência, assim como a repercussão geral, de alguma forma resgatam a dignidade original desses recursos. Esses recursos deveriam ser, de fato, excepcionais. Deveriam atender não ao interesse das partes, mas ao interesse público, em via resguardada a integridade sistêmica do ordenamento jurídico. Então, por isso, a ideia é interessante. O problema está na execução, no modo como ela está sendo implementada. Até mesmo porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, só julgo, por exemplo, o Supremo, por exemplo, só julgam 10 casos ao ano, por exemplo, tomando isso como parâmetro, né? 10, 15 casos, que eles acham que sejam de interesse, de fato, para a sociedade. Se eles não acham que aquele caso não é interessante para ser julgado, eles simplesmente enviam uma missiva dizendo que seu caso não é de interesse da Corte Suprema. Esse deveria ser um raciocínio semelhante, utilizado no recurso especial, no recurso de revista e também no recurso extraordinário do Supremo. Mas não é esse o raciocínio. Só para a gente ter uma ideia, aproveitando que você está falando sobre essa questão do direito comparado, né, o país que, em certa medida, mais se aproxima do Brasil quanto à estrutura da Justiça do Trabalho é a Alemanha. Né? Na Alemanha também há 3 degraus. Né? Na origem, os Arbeitsgericht, no segundo nível, Landesarbeitsgericht, e no topo, o Bundesarbeitsgericht, que seria um tribunal da federação equivalente ao TST. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o Bundesarbeitsgericht, por exemplo, tem um volume que é de aproximadamente 2.000 processos. Né? Então, mesmo considerando a diferença populacional entre Brasil e Alemanha, nós estamos vendo que há uma desproporção. No TST, mencionei e volto a repetir, aportam por dia 150, 1.500 recursos. E nós temos um acervo de cerca de 250.000 processos. Isso é completamente para surreal, quantos ministros? Né? 35 ministros, é isso? 27 ministros no TST. Né? Cada ministro... 35 é no STJ, não é isso? Isso. Se nós retirarmos os órgãos de direção, são 10.000 processos, em média, por ministro. Né? Cada ministro tem cerca de 40 servidores à sua disposição. Né? E mesmo assim, né, em geral, eles não dão conta desse trabalho. Né? Eles têm, efetivamente, dificuldade para vencer esse acervo. Bom, mas então, voltando à transcendência, falando só de algumas dicas pontuais, eu, primeiro, insisto que seria interessante, né, articular a preliminar quanto a cada tema. Segundo,
não é necessário demonstrar a transcendência sobre todos os aspectos, né? São alternativos, né, os critérios. Então, se há transcendência do ponto de vista econômico, não precisa demonstrar nenhuma outra transcendência. Mas, enquanto a cada tema, é interessante trazer ao menos um parágrafo, algo que possa justificar efetivamente a relevância do tema, né? A relevância aqui diz respeito ao fato de que a matéria transcende, supera o interesse meramente individual da parte, né? O direito estritamente subjetivo, por assim dizer. Então, é importante articular a preliminar. E aí, uma outra dica que me parece fundamental. Se o caso justificar, se o caso for estratégico, eu tenho recomendado, né? Isso nós fazemos no escritório, quanto a todos os clientes. Se o caso for estratégico, é fundamental despachar o processo no momento em que ele aporta ao TST, no momento em que ele é concluso ao ministro relator. Por quê? Em se tratando de agravo de instrumento, né, é importante ter isso em conta, a decisão que recusar a transcendência tem caráter irrecorrível. Então, quando o processo chega ao gabinete, é o momento de fazer uma intervenção para demonstrar que efetivamente aquele caso foge do que a gente chama de vala comum, né? É um caso de fato especial, relevante, transcendente. Se isso não for feito, a parte tem completamente inviabilizada a possibilidade de devolver a matéria ao TST. Né? A possibilidade de eventualmente pedir reconsideração. Né? Foi, inclusive, o que hoje nós fizemos. Né? Foi feito o protocolo de uma petição, num caso relevante, que nos trouxe um cliente, e aí nós sugerimos exatamente a petição de reconsideração. Bom, isso, mas aí a gente... eu estou tentando só aí para fazer uma primeira... Pronto, como a gente disse hoje, né, foi uma introdução. Eu gostaria que você já falasse um pouquinho, dissesse quais seriam os próximos pontos. Eu acho que pode falar na segunda aula agora, na segunda-feira, né? O que você acha, segunda-feira? Segunda-feira, seria ótimo. Eu falava com o Wilson, a gente, nós tivemos... Não falar para falar das formalidades de que devem ser seguidas de forma rigorosa. Isso. Então, nós podemos falar, por exemplo, da questão da necessidade de transcrição do trecho com substancia ou pré-questionamento, como isso deve ser feito, né? Porque o 896, parágrafo 1º A, foi uma das alterações trazidas pela Lei 13.015, estabelece essa exigência de que se transcreva o trecho que consubstancia o pré-questionamento da controvérsia. Mas o que isso significa em concreto, né? Muitos dos meus alunos e alguns dos nossos advogados parceiros, hoje mesmo em São Paulo, eu estava numa reunião exatamente sobre isso. Né? O pessoal não sabe quanto que tem que transcrever, né? Qual é o tamanho dessa transcrição, o que exatamente pode ser transcrito. Pode transcrever a íntegra do acordo? Evidentemente não. Pode transcrever uma parte, a parte só relativa ao tema específico? Também não. Tem que transcrever só realmente uma parte. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre um pouco, né, sobre outros pressupostos. Né? A questão, por exemplo, do pré-questionamento, como é que isso é interpretado pelo TST? Né? Quais são as diferenças entre pré-questionamento implícito e ficto, né, de acordo com a jurisprudência? Né? Todos são temas que nós podemos abordar. Como escapar da súmula 126, né, que tem paralelo na súmula 7 do STJ, a questão do revolvimento de fatos e provas. Né? Então, Wilson, eu proponho que na segunda-feira nós possamos falar um pouco sobre isso. Né? Hoje, perfeito, considerando que eu tive esses contratempos no meu voo, eu acredito que nós possamos só mesmo ficar por aqui. A não ser que você tenha alguma outra questão. Não, está perfeito, entendeu? Até mesmo porque aqui é só a primeira deixa para a gente já ir criando uma sequência de lives justamente para atender a necessidade dos advogados, né, a saberem preencher todos os requisitos formais para que o recurso de vista seja de fato aceitada desde a sua origem, né? Que a primeira validação é no próprio tribunal de origem, né? Perfeito. Exatamente. O tribunal de origem é que faz o primeiro juízo de admissibilidade e, nesse aspecto, também há algumas questões a serem observadas, né? Porque essa primeira triagem, vamos chamar assim,
é bastante rigorosa, né? Os tribunais regionais são muito rigorosos nesse aspecto. Até porque é interessante para eles também, para a produção que eles têm, né? Ajuda o CNJ até para atingir as metas, né? De processos baixados, né? Resultados julgados, Eles é são, isso também. eles são cobrados em relação à produtividade, não só pelo CNJ, mas também pela própria Corregedoria, né, Geral da Sim, Justiça sim. do Trabalho. Né? Então, há efetivamente uma cobrança, isso eventualmente produz disfunções e muitas vezes leva a um rigor formal mais exacerbado. Não só no TST, mas também no primeiro juízo de admissibilidade perante os tribunais jornais. Maravilha, então. Pessoal, segunda-feira, às 8 horas, no Instagram, Portal Juristas. Contamos com vocês nas próximas segunda-feira. Muito obrigado, Galdo. Você sempre despontando com a sua brilhante inteligência. Parabéns. Obrigado, Wilson. Eu fico muito grato pelo convite mais uma vez. Parabéns pelo trabalho à frente do Portal Juristas. Tá bom. Pessoal, esse vídeo será disponibilizado também no YouTube e será publicado em nosso site também, para vocês poderem saber como foi a introdução hoje sobre recurso de revista. E na segunda-feira, Galdo falará sobre os requisitos formais. Até mais, pessoal. Bom final de semana. Muito obrigado. Até logo, meus caros. Bom fim de semana.